Convidar você a abrir a sua Bíblia, seja ela digital ou de papel, no livro de 2 Reis, capítulo de número 8. Amém? Segundo Reis, capítulo 8. O Senhor vai falar conosco através dessa palavra, eu tenho certeza, porque eu preciso do que tem aqui nessa palavra, e eu creio que você também precisa. Amém, irmãos? Amém? Diz assim a palavra de Deus na minha Bíblia, tradução, versão NVI. A palavra de Deus unido suscitar país e vai morar onde puder, no para a mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e suas propriedades. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor. É o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Queridos, o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite através dessa palavra? Olha, é um assunto rico, mas eu vou espremer ele o máximo possível para você entender. Nós entramos num propósito diante de Deus, um seminário de oração, amém? Um seminário de oração. E Deus já tem feito maravilhas aqui em nosso meio. Essa palavra, ela é rica no que contexto? Em que contexto essa palavra é rica? Da restauração, da restituição, do clamor e da intercessão. Por quê? Conta a história de uma de uma mulher que ela era rica, ela tinha uma propriedade, de um estimado valor, sendo que há alguns anos atrás ela não possuía filho, e ela e o seu marido já tinham uma determinada idade. E toda vez quando Eliseu passava na frente da casa dessa família, essa mulher então comentava com seu marido: marido, eis que ali vai um grande homem de Deus. Aquela mulher então identificou Eliseu como um homem de Deus. E numa determinada vez em que Eliseu passava pela porta dessa mulher, essa mulher lhe fez um convite. E esse convite foi que ele entrasse em sua casa e que ele tomasse um café com aquela família. Então Eliseu aceitou, entrou, tomou o café e partiu, foi embora. E aquela mulher então conversou com o seu marido e falou o seguinte: olha, marido,
eu desejo no meu coração construir aqui no nosso terraço um puxadinho, na linguagem nossa, uma meia água para esse homem, porque ele passa por aqui todos os dias e eu não sei para onde vai, se come ou coisa parecida. E o homem concordou com a proposta da sua esposa. Então assim o fizeram. E quando Eliseu passou, aquela mulher o constrangeu que ficasse morando nesse ambiente que ela havia preparado para ele. E ela então conseguiu com que ele entrasse, ficasse e morasse. Só que Eliseu também, constrangido pelo favor que aquela mulher lhe estava prestando, falou para o seu moço: olha, eu percebo que essa mulher não tem filho, o que eu posso fazer por ela? E Deus então fala para Eliseu o seguinte: olha, declare sobre a vida dela que ela gerará um filho. E assim aconteceu. E a história você conhece. O filho, ao cabo dos seus 8 ou 10 anos, ele passa mal de uma determinada enfermidade na cabeça e morre. Mas só que ao morrer, a mulher, ela vai procurar. Quando ela, a Bíblia diz, estava, e quando para o profeta ia ter com ele, então ele manda o seu moço Geazi descer o monte e perguntar para aquela mulher: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com teu marido? A resposta daquela mulher qual foi? Vai bem. Então aquilo se consumou. Então aquela mulher teve com o profeta, e o profeta desce do monte com aquela mulher. Mas só que o filho dela estava morto no quarto do profeta. Então o profeta vai lá, deita em cima da criança, ressuscita a criança. E quando o tempo passa e aquela mulher acha que a vida dela estava indo de vento em polpa, que ela não ia ter mais problemas, e ela vai mais uma vez visitar o profeta, e o profeta então diz: olha, te prepara, tempos difíceis virão. Tempos difíceis virão. E eu acredito que aquela mulher deve ter ficado assim um pouco meio que assustada com a palavra, mas ele disse para ela: olha, 7 anos de seca, de fome, atingirá todo o país. Pega a sua família e vá para qualquer outro lugar, mas não fique aqui. Querido, primeira coisa que eu compreendo em todo esse contexto dessa palavra é que, mesmo no momento da adversidade, Deus ele vai colocar uma pessoa, vai colocar um profeta no meu ou no seu caminho para nos dar a direção certa do que fazermos, do que iremos fazer. Então Eliseu vira para aquela mulher e fala assim: olha, vai para qualquer lugar. Percebe que Eliseu ele não descreve para onde ela deveria de ir. Ele não diz assim: olha, vai para colar, vai para lá, vai para esse lugar. Ou não, ele não fala isso. Ele fala assim: ó, vai para onde você puder. Vai para onde você puder. Então você percebe no versículo 1, Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou 7 anos de fome para o país. A segunda coisa que eu percebo é que aquela mulher extremamente zelosa que ela era, ela então pega a sua família, pega o seu filho e vai. Ela vai para um lugar estranho. A princípio para ela era estranho ir para a terra dos filisteus. E ela ficou 7 anos numa terra estranha. Eu não sei, querido, eu não sei, querida,
se a terra que você está, para você é estranha. Mas eu quero dizer para você nessa noite, para você não se atemorizar pela terra onde você está habitando, se ela é estranha para você. Deus te aqui nessa noite, se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele tem algo para revelar para mim ou para você, no que diz respeito à terra onde eu e você estamos habitando, e que essa terra, ainda que seja estranha, nós não iremos morrer nessa terra. Nós não iremos morrer nessa terra. O nosso fim não é essa terra. Aí você interprete a terra geograficamente falando, ou essa terra onde o nosso corpo físico habita. Eu quero dizer, pode ser os dois ambientes. Por quê? A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. E a Bíblia também diz que Deus tem o melhor para mim e para você. Essa terra, querida, ela pode ser o seu emprego. De repente você deve achar muito estranho o emprego que você está hoje. E de repente você almejava coisa melhor. E você fala, eu estou numa terra estranha. Ei, aquela terra que você deseja, Deus está esperando passar o tempo de seca, o tempo de escassez, para fazer você chegar até ela. Então aguarde nessa terra estranha o tempo de Deus. Existe um tempo de Deus para mim e para a tua vida. O tempo de Deus para a vida daquela mulher é de 7 anos. Pastor, mas eu já estou no 14. Querido, ainda que você vá até o 21, Deus, Ele quer testar a sua paciência. Deus, Ele quer testar a sua perseverança. Se você sair da terra estranha, você pode morrer. Então não saia da terra estranha, permaneça, porque Deus tem um lugar de provisão para você. Deus tem um lugar de prosperidade para você. Deus tem um lugar de restituição para você. Deus tem um lugar para você. Então fica nessa terra estranha, ainda que seja por um pouco de tempo, porque Deus está dizendo para você nessa noite, eu estou preparando um tempo bom para você. Deus está preparando um tempo bom. Se a mulher ficasse em Sunem, na sua casa, no seu palácio, na sua mansão, no seu país, ela teria morrido de fome. Ela teria perdido tudo, literalmente, a família, os bens, o patrimônio, tudo, e não teria como restituir. Mas a voz do homem de Deus foi: vai. Existe um momento na nossa vida, querido, que a gente precisa abrir mão daquilo que a gente mais gosta e partir. Quantos aqui já ouviram a frase que diz o seguinte: existem coisas na vida que nós não perdemos, nós nos livramos? Quantos já ouviram essa frase? E ela é real. E ela é real. E até pareceu que no momento em que você, entre aspas, perdeu, você chorou, você questionou Deus, você resmungou com Deus, você brigou com Deus e disse: Deus, o porquê que eu perdi tudo isso? Deus, o porquê que eu abri mão, tive que abrir mão de tudo isso? Deus, eu suei para conquistar e agora tudo vai embora como se fosse água por entre os dedos. Mas Deus disse para mim e para você nessa noite: filho, filha, não foi perda, não foi livramento, porque coisa melhor está vindo para você. Coisa melhor está vindo para você. E então aquela mulher parte, ela vai para a terra dos filisteus e deixa a sua terra, Sunem, deixa tudo, sua casa, seus bens, deixa tudo. A única coisa que ela leva, a família. Repete comigo: a família. Ou seja, Deus nos manda proteger a nossa família. Homem de Deus, proteja a sua família. Mulher de Deus, proteja a sua família. Pastor, mas meu marido não vale nada. Deus não está perguntando quanto é que ele vale. Deus está dizendo: proteja. Homem de Deus, Deus não quer saber como a sua mulher se veste ou deixa de se vestir, o que ela faz ou deixa de fazer. Deus está dizendo: proteja.
guarda, cuida. No dia da adversidade, a tua família vai estar escondida em algum lugar, porque Deus disse: vai. Vai. Mas ao cabo dos 7 anos, a seca passa, a fome passa, a desgraça passa, e chega o tempo de voltar, chega o tempo de retornar. E eu fico tentando imaginar na cabeça daquela mulher, como é que ela iria fazer para voltar para sua terra? Como é que ela iria fazer para ter novamente tudo aquilo que ela deixou para trás? O governo era outro, o rei era outro, a cidade já não era mais a mesma. Ou seja, aquela estrutura que ela havia deixado para trás já não existia mais. Era uma outra estrutura. Querido, entenda isso como algo profético para a sua vida. Muda tudo. Muda governo, muda liderança, muda coordenação, muda tudo. Mas a única coisa que não muda é a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu me recordo de uma indagação que um cliente fez para mim algum tempo atrás lá na loja. Ele virou para mim e falou assim: jovem, eu duvido se você tenha conhecido o Cruzeiro. Eu virei para ele: você quer o quê? Que eu te fale da nota de 1000, que era o Barão? Quer que eu te fale da nota de 100, que era a Princesa Isabel? Quer que eu te fale para você a nota de 200, que era o Juscelino Kubitschek? Ele falou assim: caraca, você conheceu mesmo, você é dessa época. Quantos anos você tem? Eu falei: 43, filho. Poxa, nem parece. Eu falei: eu sei disso. O tempo passou, querido. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzado velho, mais cruzeiro e real. Mais real do que a palavra de Deus na minha e na tua vida não tem. Quantos governos você já viu passar? Quantos líderes você já viu passar? Quantas autoridades você já viu passar? Mas olha o quanto Deus já cuidou de você. Olha o quanto Deus não deixou te faltar nada. Olha o quanto Deus continuou preservando a sua vida. Ou seja, pode passar o que for, mas Deus continua o mesmo. Deus sempre tem um lugar de triunfo para mim e para você. Deus sempre tem um lugar de vitória, de conquista, restauração, restituição, não importa o ambiente, o momento, quem esteja no governo. O nosso governo não é terreno, ele é celestial. Então aquela mulher pensava: como é que eu vou voltar? Como é que vai estar a minha casa? Como é que vai estar minhas terras, minha fazenda? Quanta gente não está sentado nessa cadeira perguntando: quando é que essa crise vai passar para eu arrumar um emprego de novo? Querido, eu sei que pode ser até um pouco duro. Tira os seus olhos do foco chamado emprego. Bota os seus olhos no foco chamado Deus. Deus. Pensa no seguinte: seria fácil para você hoje se Deus dissesse assim: olha, sai da Rocinha, vai para qualquer lugar, porque eu vou trazer uma fome terrível para a região da Zona Sul. Vai para qualquer zona, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Urbana, mas não permaneça na Zona Sul. Na Zona Sul o negócio vai ficar estreito, não permaneça. Como é que você reagiria? Como é que você reagiria? Um profeta levantado por Deus dissesse aqui nesse púlpito: olha, sai da Zona Sul, vai para qualquer outra zona, Norte, Leste, Oeste, menos a Sul, porque na Zona Sul o negócio vai ficar estreito. Eu já digo de antemão, de primeira instância, o nosso coração ia ficar duvidoso.
em primeira instância nosso coração ia ficar duvidoso. E, como teimoso que somos, a gente ia querer ficar. É ou não é? Quantos aqui é do time eu pago para ver? Tem um pacote. Eu pago para ver. Eu duvido. Deus não vai fazer isso. Deus é bom. Duvido que Deus vai trazer uma desgraça para cá. Deus é amor. Eu duvido que Deus vai fazer a gente passar fome. Duvido. Deus não faz passar fome. Deus tira você da fome. Mas o lugar, lembra de Ló? O que Deus fez com a cidade? O que Deus fez com a cidade? Mas o servo dele, ele fez o quê? Livrou. Sabe por que eu estou frisando dessa maneira? Porque olha só, irmãos, eu fiz questão de contar em maneira bem sucinta a história da mulher, o relacionamento dela com o homem de Deus, até o ponto que a gente está agora. O que ela fez com o homem de Deus chegou no céu numa velocidade, que no dia em que a desgraça chegou, Deus preservou a mulher. Lembra de Raabe? Tá pegando a visão, filho? Tá pegando a visão? Quando nós olhamos para aquilo que pertence ao reino, no dia da adversidade, Deus tem o prazer de lembrar de mim e de você e nos livra da desgraça. E qual foi o final dela? Foi contada com os eleitos. Ló foi habitar no lugar mais bonito que ele viu. Mas quando ele chegou no lugar, ele viu que o negócio não era nada daquilo que os olhos dele contemplou. Mas chegou no dia da desgraça daquele lugar, Deus falou assim: vou salvar o meu servo Ló. No dia de trazer a desgraça sobre Sunem, sobre essa região do norte de Israel, que Sunem fica um pouco acima de Samaria, então na região norte. Então Deus fez o quê? Vou tirar essa mulher daqui, porque ela um dia olhou para Eliseu e fez por Eliseu o que ninguém fez por ele. Sabe o que significa Eliseu? Deus é salvação. Eliseu foi a salvação daquela mulher. Ei, não existe para mim e para você. Não existe para mim e para você ambiente que nos mate. Não existe para mim e para você ambiente que nos mate. Por quê? Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa salvação. Então, ao cabo de 7 anos, aquela mulher volta. Sem nada. Sem nada. Você pode repetir comigo? Aquela mulher volta sem nada. Fala para o irmão que está do seu lado, querido, ela voltou sem nada. Sem uma prata. Falar em sem nenhuma prata, alguém me presta R$100 depois do culto? Pastor, o país está em crise. Estou sem nada. Olha, gente, de coração mesmo, de coração, toda vez que do céu eu sentir o desejo de fazer, eu vou fazer. Deus, ele tem algo extraordinário para cada um de vocês da primeira Igreja Batista da Rocinha. Os desempregados desse ano, ou seja, do ano passado, não virarão esse ano desempregado. Não virarão esse ano desempregado. Os que têm esperado promoção nos seus empregos alcançarão. Eu declaro em nome de Jesus. E aquela mulher volta para Sunem. Voltou. Ela volta
Não com muitas expectativas, tá, gente? Ela não voltou com muitas expectativas, não. Não voltou, não. E quando ela volta para Sunem, para sua terra, o versículo 3 diz para a gente o seguinte: ao final dos 7 anos ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir casa e sua propriedade. Ela fez um pedido ao rei. Aquele rei que estava exercendo o seu reinado na época não a conhecia. Ele não a conhecia, porém, a história dela, mesmo ao longo desses 7 anos de fome, de seca, não deixou de permear no país. Ou seja, a minha e a sua história, ela é eterna. O que Deus começou a escrever na minha e na sua vida não vai parar por uma simples tragédia. Seja ela financeira, seja ela relacional, seja ela física, emocional, não importa. A tragédia aqui foi o quê? Completa. Foi completa. Fome, seca, destruição, foi completa. Mas só que a história daquela mulher circulou ao longo daqueles 7 anos, e quando ela procura o rei para readquirir o seu patrimônio, vamos ver como é que sucedeu todo o conceito de aquisição de novo das suas propriedades. Olha, o rei estava conversando com Geazi. Geazi era o moço de Eliseu. Então Geazi já estava antecipando a história daquela mulher. Então aqui, nesse ponto, Geazi ele entra como um intercessor da mulher. Olha, às vezes, para que as coisas na nossa vida fluam, você não faz a menor ideia, mas sempre tem alguém intercedendo por você. Sempre tem alguém clamando a Deus por você, intercedendo diante do rei. Geazi estava diante do rei, falando daquela mulher. Existe alguém que está diante do rei agora, falando de você. Existe alguém que está diante do rei, falando de mim. Falando: pai, olha, isso aqui é dela por direito. Pai, isso aqui é dele por direito. Pai, é dela, é dele. E eu acho tão linda essa passagem, tão linda essa história, que enquanto Geazi, no versículo 5, enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Então, quando Geazi avista a mulher, ele sai de cena. Por quê? Porque aquela própria mulher estava diante do rei. Você entendeu? Aquela própria mulher estava diante do rei. Você tem se apresentado ao rei, querido? Você tem se apresentado ao rei? Pergunta para o seu irmão: meu irmão, você tem se apresentado ao rei? Pergunta: você tem se apresentado ao rei? Querido, para a gente ser restituído de alguma coisa, é importante a gente entrar na presença do rei. Para a gente ser restituído, você repete comigo: para eu ser restituído, eu preciso entrar na presença do rei. Mas ninguém tem autoridade de restituir para mim ou para você sem ser o rei. Todo mundo pode pedir por mim, todo mundo pode pedir por você, diferença na presença do essa é para mim. Então vem cá,
toma posse do que é seu, porque a sua história está registrada diante de mim e eu conheço a sua história. Ei! Aquela mulher teve que falar a sua própria história diante do rei. Não tem ninguém nessa vida melhor do que você mesmo para contar a sua história diante do rei. Não tem. O que você perdeu? Ou o que você acha que você perdeu? Aquela mulher achava que não tinha mais direito, mas ela foi diante do rei pedir, ela foi reivindicar. Aí, para a gente já encerrar, o versículo de número 6, o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo. Você pode repetir comigo? Devolva tudo. O que foi devolvido para a mulher? O que foi devolvido para a mulher? Tudo significa o quê? Tudo significa o quê? Tudo. Querido, agarra nessa palavra nessa noite. Tudo que Deus tem reservado para você não é de mais ninguém, senão teu somente. Mas aí, deixa eu te contar o segredo para a aquisição desse tudo que é seu e que está na mão de Deus. Você precisa entrar na presença do rei e contar tudo. Contar tudo. Uma coisa é alguém interceder por mim, outra coisa é eu contar tudo. Alguém vai dizer: olha, toma o pastor Célio, cuida dele, abençoa ele e tudo mais. Mas quando eu chego diante de Deus e falo assim: Deus, eu sei que eu não mereço, vacilei, pisei na bola, errei, olha, eu fiz até o que não devia, mas estou aqui, me perdoa, me restitui, não por mim, por mérito, não por mérito, mas pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, pelas mãos furadas do teu filho, pelo lado direito dele furado, me restitui aquilo que é meu por direito, que o Senhor sabe o que é. Contar tudo. Fala para mim, ou seja, repete comigo: eu preciso contar tudo para o rei. Contar tudo para o rei. Aí o rei ordena o oficial: devolva tudo que pertence. Ele faz uma exclamação no meio da sua fala. Inclusive, restitua a ela tudo o que ela deveria de ter ganho ao longo dos 7 anos de seca. Ei, não foi só a casa, as terras ou os bens físicos, enfim, até os que ela tinha deixado para trás. O rei disse: é dela, devolve tudo, dá ela. O que foi para 7 anos passados, devolve tudo hoje. Querido, presta bem atenção. O que é teu é teu. Ah, pastor, o senhor está sendo muito triunfalista, está sendo muito emotivo. Eu não estou sendo real. Sabe por que eu estou sendo real? Porque Deus tem realizado sonhos para mim. Deus tem realizado meus sonhos. Por quê? Porque eu sou engraçadinho, sou bonitinho, porque eu mereço? Não, porque eu chego diante dele e falo: Pai,
eu preciso, eu quero, é meu. E Ele vai fazendo, e Ele vai fazendo, e Ele vai fazendo, e quando Ele vai fazendo, eu vou dando risada, sabe por quê? Porque eu vejo quão bom é esse Pai que eu sirvo, quão bom é esse Deus que eu sirvo. Então eu quero encorajar você nessa noite. Não tenha medo de estar diante. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você perdeu. Mas olha, na grande verdade, você não perdeu. Você não perdeu. Está guardado. Está guardado. Deus, Ele quer que você se apresente. Deus, Ele quer que você chegue diante dEle e conte tudo. Tudo. Quando você contar tudo, Deus vai começar a te presentear. Quando você contar tudo, Deus vai começar a te presentear. Fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querido, às vezes nós imaginamos que certo tipo de situação, certo tipo de milagre só acontece na vida do irmão Joãozinho, do irmão Francisquinho. Mas eu quero declarar que existem milagres para mim e para você aqui nesse lugar. Existem milagres de restituição para mim e para você aqui nesse lugar. Existem milagres de restituição. Restituição de vida, restituição de saúde, restituição de emprego, restituição financeira. Existe milagre de restituição para mim e para você aqui nesse lugar. Restituição da sua comunhão com Deus, restituição da sua intimidade com Deus. Essa é uma das restituições que a gente não pode abrir mão, que é a restituição do nosso relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Rei, com o nosso Criador, com o nosso Eterno. Mas começa a contar. Começa a contar. Começa a falar, Pai, olha, tá, eu tinha. Que é que diz a gente só dá valor depois que perde. Mas olha, Pai, era meu, eu gostava, eu tinha direito. Senhor, me restitui, me dá de volta, me dá de volta. Dá de volta, Senhor, a minha dignidade para eu poder andar de cabeça erguida. Senhor, respeito, família, me dá de volta com meu filho, me dá de volta, Senhor, o relacionamento que eu tinha com a minha esposa, que eu tinha com meu marido. Senhor, me dá de volta a alegria, aquela pessoa que por muito ser machucado eu acabei abrindo mão da minha própria alegria. Senhor, restitui nessa noite a minha alegria. Senhor, restitui, me dá de volta. Senhor, me dá de volta, me dá de volta. Senhor, eu preciso. Senhor, começa a restituir a minha vida na Tua presença. Restitui, Senhor, a minha vida na Tua presença. Senhor, eu passei 7 anos de seca, longe da Tua presença. Senhor, agora eu estou aqui dentro da Tua casa e eu quero voltar. Restitui, Senhor. Restitui.
Senhor, eu faço menção da tua palavra que está lá em Apocalipse 3. Senhor, lembra-te onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Restitui o primeiro amor, restitui o primeiro amor, Paizinho, restitui o primeiro amor, restitui, restitui, Senhor, restitui, restitui, Pai. Não deixa, Senhor, não deixa a gente sair daqui sem que seja restituído algo tão importante, que é a comunhão contigo. Senhor, restitui minha vida de oração, restitui, Senhor, a minha vida de leitura na palavra, restitui, Senhor, a minha vida de devoção a Ti, restitui, Senhor, a minha vida de reverência a Ti, restitui, 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 Senhor, restitui. Eu quero de volta aquela intimidade que eu tinha no início. Restitui, Senhor, Deus, o meu dom de língua, restitui a minha revelação, restitui o meu dom de visão, restitui o meu dom de profecia, restitui o meu dom de serviço, restitui, 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 restitui. Restitui, restitui, Senhor, restitui, Senhor, restitui. Queremos restituição nessa noite. Restitui tudo, 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 Senhor, tudo. Restitui tudo, tudo, restitui tudo. Senhor, restitui tudo, restitui tudo. Estamos na Tua presença, Rei. Estamos na Tua presença. Estamos na Tua presença, Rei. Contando tudo o que nós perdemos ao longo dessa vida. E queremos agora que o Senhor restitua a nossa intimidade. Restitua o fogo. Restitua o fogo. Restitua o fogo. Fogo de Deus, restitua o fogo, Senhor, pela Tua presença. Restitua o fogo, restitua, Senhor, restitua. Não queremos que mais ninguém interceda por nós, no bom sentido da palavra. Nós queremos entrar na presença do Rei, nós queremos declarar para o Rei, nós queremos falar para o Rei tudo aquilo que nós vivemos e dizer: ó Rei, nos restitua. Nos restitua, nos restitua. Fala conosco, Rei. Fala conosco, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Enquanto o ministério vai estar entoando louvor, você continue declarando, continue falando com o Rei. Não saia daqui sem ser restituído de novo a tua intimidade com o Rei. Não saia daqui sem antes ser restituído o seu amor pela presença do Rei. Não saia daqui sem antes ser restituído os seus dons diante do Rei. Aleluia. Aleluia.